Vamos lá, pessoal, continuar com a nossa parte textual desse concurso. Nós vamos falar hoje sobre figura de linguagem. Não é um conteúdo que é tão cobrado assim pela nossa banca, mas é importante que nós vejamos esse conteúdo, tá bom? Então, primeira questão. Virou cotidiano na multidão de selfies e relatos pessoais de hora em hora, com suas vogais, olha só, com suas vogais triplicadas e exclamações a perder de vista. O que é que nós temos aqui? Nós temos aqui um exagero, né? Um exagero. Nós, os anônimos com vocação pública. Já viu alguém anônima com vocação pública? Isso aqui é uma oposição, né? Isso daqui é uma contradição. Obrigados a nos destacar dentre 1000 autoridades felizes, parecemos os únicos solitários a circular em um mundo eufórico. Então aqui nós temos uma oposição de ideias. Percebe-se o recurso de linguagem figurada no excerto que dialoga com o todo textual. Portanto, foram usadas as seguintes figuras de linguagem. Nós temos aqui ó, o paradoxo e a hipérbole. Professor, por que não é antítese? A antítese, a diferença da antítese é quando eu tenho a simples oposição de palavras. Ó, oposição de palavras. Então eu tenho no texto assim, mais ou menos, ó, quente e frio. Né? Então eu tenho simplesmente a oposição de palavras. Já quando eu tenho o paradoxo, é uma oposição mais acentuada, é uma oposição mais da ideia que eu quero passar. Então aqui eu tenho ó, anônimos com vocação pública. Então eu tenho uma ideia por trás dessa palavra como um todo, tá bom? É algo como que não possa acontecer, tá bom? E na hipérbole eu tenho o exagero que nós podemos ver aqui, ó, vogais triplicadas e exclamações a perder de vista. Não dá para perder de vista as exclamações, né? Eu só fiz um exagero aí. Vozes a mais, vozes a menos. A máquina em nós que gera provérbios é. Então, ó, a metáfora, que é a resposta dessa questão, ela é uma figura de linguagem que faz uma comparação direta. Então, a máquina é vozes a mais, vozes a menos. A máquina em nós que gera provérbios é a mesma máquina que faz poemas. Está aí subentendida a palavra máquina. Somas com vida própria que podem mais que podemos. Então, no termo máquina, em nós contém uma figura de linguagem chamada metáfora, tá bom? Metáfora. A teia da terra, com fios finos e fortes, as aranhas tecem suas teias. Às vezes, uma gota d'água se pendura ou um raio de sol. E a natureza tece a maior teia do mundo, com fios invisíveis, liga e amarra florestas, mangues, rios e oceanos, cada bicho grande ou pequeno, qualquer um que se imaginar serpente, ou alga marinha, ou gente em todo lugar. Aqui nós temos mais uma metáfora, né, com relação à natureza como um todo. Entretanto, não há essa alternativa aqui na nossa questão. Então, a resposta mais aceitável é uma comparação, porque se faz uma comparação da natureza com a teia da aranha, tá bom? Se tivesse metáfora, com certeza eu marcaria metáfora e não comparação, mas como não tem a comparação, resolve. Porque a comparação ela é mais acentuada pelo uso de conectivos, né? Que conectivos são esses? É o como, ou conforme, maior, menor, e assim sucessivamente, tá bom? Quarta questão. O autor emprega uma figura de linguagem na construção do título. Então nós temos aqui ó, a construção do título, o eco do silêncio. Vocês já viram o silêncio fazer eco? Não, né? Então aqui nós temos uma contradição das palavras, que nós podemos dizer que é uma antítese. A catacrese, respondendo aqui às demais, a catacrese se caracteriza quando eu não tenho uma palavra específica para determinar algo. Normalmente é um objeto, como por exemplo o pé da mesa, a perna da cadeira, o braço do sofá, a asa da xícara, o céu da boca. Isso tudo é exemplo de catacrese. No hipérbato nós temos uma inversão abrupta. Eu esqueci de comentar com vocês, mas na questão passada nós tínhamos aqui ó, anástrofe, que é uma figura de linguagem que normalmente eu sei que vocês não estão acostumados a
a ver nas provas. A anástrofe é uma inversão dentro da oração. Então, quando eu digo assim, ó, eu quero de casa mudar. O que seria o normal, o habitual? Seria eu dizer, eu quero mudar de casa. Quando eu tenho essa inversão dentro da oração, eu tenho a anástrofe. Aí nós temos aqui dentro dessa alternativa também a palavra assonância, a figura de linguagem assonância, que é a repetição de sons vocálicos, tá bom? De sons vocálicos. Por exemplo, um grande exemplo dessa assonância é a música Linha do Equador, do Djavan. Eu até anotei aqui no papel para eu mostrar para vocês, ó. Mais ou menos assim, ó. Minha Foz do Iguaçu, minha Foz do Iguaçu, Polo Sul, meu azul. Luz do sentimento nu. Então aqui nós temos a repetição da vogal U, ó. Foz do Iguaçu, sul, azul e nu. Nós temos um exemplo aqui de assonância. A comparação, como eu já disse na questão anterior, nessa questão aqui, ela é mais identificada quando há a presença dos conectivos, como igual, maior que, menor que. E a sinestesia é quando envolve os sentidos humanos. Então, por exemplo, naquela canção que foi muito conhecida na voz da Sandy, né? Era uma vez um lugarzinho no meio do nada com sabor de chocolate. Então, o sabor me traz a ideia do sentido do paladar. Cheiro de terra molhada me dá a ideia do sentido do olfato. Então, aqui nós temos a sinestesia. Na quarta questão, que nós estávamos respondendo no momento, nós temos o hipérbato, e o hipérbato, diferentemente da anástrofe da questão anterior, é a inversão abrupta do período. A inversão mais abrupta do período. Lembra que lá na anástrofe nós temos uma inversão ali dentro da oração, né? Quero eu chegar a esse concurso. Né? Quero eu chegar. Então, eu quero e quero eu. Essa é a anástrofe. Já quando eu tenho o hipérbato, é uma inversão mais abrupta. O exemplo mais clássico desse hipérbato é esse aqui, ó. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico, o brado retumbante. Então você percebe aqui, se você chegar para qualquer pessoa, né? Chegue aí para o seu filho, para sua filha, para o seu sobrinho, ou para uma pessoa mais velha e pergunte: eu vou te dizer uma frase, vou te dizer uma oração, e eu quero que você me diga o que você entende dessa oração. Aí você diz assim: ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico, o brado retumbante. E aí? O que é que você entende dessa oração? Fica mais difícil porque nós temos aqui a figura de linguagem chamada hipérbato, que é uma inversão muito abrupta na ordem dos termos. Nós temos na ordem direta o sistema SVC, né? SVC, que é o sujeito, verbo, complemento. E se você observar aqui nessa oração, já nesse período, já começa com o verbo, ouviram, tá bom? E termina com o complemento aqui, ó, o brado retumbante. Na ordem direta, essa oração fica assim, ó. As margens plácidas do Ipiranga, ó, aqui é a ordem direta, ó, as margens plácidas do Ipiranga ouviram o brado retumbante de um povo. Agora aqui tem mais sentido, né, para a pessoa. Fica mais fácil de você dizer. As margens plácidas do Ipiranga, imagina-se que acontecia ali o evento, e as margens plácidas do Ipiranga, de uma forma, uma personificação aqui, né, ouviram o brado retumbante de um povo heróico. Então aqui tem mais sentido
essa oração, né? Aí nós temos aqui a silepse, que é uma figura de sintaxe. A silepse consiste em concordar com o sentido que se expressa. Um exemplo que é muito usado aqui, e na silepse, muito cuidado, que a silepse nem sempre está de acordo com a gramática como um todo. Então, se eu disser assim, ó, a gente fomos ao teatro. Do ponto de vista gramatical, isso daqui está errado, mas nós temos aqui uma silepse, porque esse fomos está concordando com o termo agente, que quando eu digo agente, eu tenho a ideia de nós, né? Eu tenho uma ideia de nós. Eu digo assim, ó, todos os brasileiros somos honestos. Todos os brasileiros somos. Se eu uso aqui o pronome indefinido todos, a ideia é que eu teria que utilizar o todos os brasileiros são. Só que aqui eu faço a concordância com o somos, porque eu me incluo entre os brasileiros. Então eu utilizei aqui a silepse, tá bom? Silepse de pessoa. Pode ter silepse de pessoa, pode ter silepse de gênero e assim sucessivamente. E o eufemismo é quando eu tenho o abrandamento, a suavização de um termo. Desceu as cordas, né, para dizer que a pessoa morreu. CPF cancelado também é um termo muito utilizado pelos jargões militares aí, pelos jargões das polícias aí, como do Brasil afora, tá bom? Quinta questão. Nesse cenário, a pesquisa concluiu que enquanto novas aptidões estão surgindo rapidamente, outras estão se tornando obsoletas. As figuras de linguagem são recursos estilísticos que contribuem para a expressividade dos textos. No trecho acima, ao usar a palavra pesquisa, o enunciador recorre ao uso de uma figura de linguagem chamada metonímia. Por que eu tenho uma metonímia? A metonímia ela é caracterizada quando eu utilizo um termo que faz referência a um outro termo. Foi a pesquisa que concluiu? Claro que não, foram os pesquisadores, mas aqui eu utilizei o termo pesquisa, tá bom? Então aqui eu tenho uma metonímia. Aí eu tenho aqui uma charge. Preciso dessa caixa bem grande para entregar o presente do meu pai. Então nós vemos aqui, ó, a contradição social aqui, né? A diferença social existente entre as duas crianças. Essa primeira criança aqui com um presentinho todo bonitinho, todo arrumadinho, e essa outra aqui com um caixote dizendo que vai entregar para o pai. Aí na sequência nós vemos aqui ele entregando o presente ao pai, que é o abraço. É o que ele tem para entregar, né? Então as charges, elas contribuem muito para essa expressividade aqui no texto. Prefeitura de Angical. Até colocou aqui a resposta. Sem querer, desculpa. Prefeitura de Angical. Julgue os itens a seguir e depois marque a alternativa que contém a resposta correta. Pela análise da imagem da charge, é possível perceber as diferenças socioeconômicas das duas crianças. Isso é muito perceptível, né? Enquanto uma tem aqui um presentinho todo bonitinho, todo arrumadinho, ó, com roupa nova, chinelo. A gente vê o outro aqui, ó, sem camisa, sem sandália. Então nós vemos aqui essa diferença socioeconômica bem latente na imagem. Segundo, aí nós já conseguimos eliminar aqui, ó, a D, né, e a E, né, porque ele está dizendo que apenas o item 3 está correto. Isso aqui é bizu de concurseiro que vai responder, que responde a muita prova, né. O garotinho usa da figura de linguagem denominada hipérbole. Isso daqui é uma hipérbole. Claro que isso daqui não é hipérbole, isso aqui não é um exagero, né? Apesar de eu ter aqui, ó, bem grande, eu não tenho aqui um exagero, né? Ele está suavizando, ele está mais suavizando do que exagerando. E realmente, se você perceber, ó, a caixa é praticamente do tamanho dele, então ele precisa de uma caixa bem grande para dar o presente do seu pai, né? Então aqui nós não temos uma hipérbole, não. Pode-se inferir. Então aqui eu já elimino a B, né? Já elimino a B e já elimino a A. Só pode ser a letra C e a terceira tem que estar correta. Vamos torcer para que a terceira esteja correta. Pode-se inferir que a convivência entre o pai e o filho apresentada na charge ratifica, com foco, cuidado, ó, ratificar é confirmar e retificar é corrigir. Ratificar é confirmar
E retificar é corrigir ou tornar reto. Eu posso pegar algo que está torto e eu torná-lo reto. Tá bom? Então, ó, pode-se inferir que a convivência entre pai e o filho apresentada na charge confirma a ideia defendida no texto 1. O texto 1 já foi passado, não há necessidade de nós lermos para que a questão não fique tão grande assim. A essência da infância. Perfeito, né? Então aqui nós temos a essência da infância, a inocência da infância. Letra C é a nossa resposta. Agora que no Brasil não existe mais miséria, eu sou um industrial do ramo de reciclagem. Estou na minha Hilux modelo 2013. É capaz de eu sair na Forbes. A Forbes, que é uma revista aqui de multimilionários, né? A Forbes é quem diz anualmente quem são as pessoas mais ricas do mundo. Então, ó, quando nós temos algo, nós dizemos algo que, na realidade, queremos dizer justamente o contrário do dito, que figura de linguagem nós temos? Nós temos a ironia, né? Nós temos a ironia. Então, imagina que o seu marido chegou 2 horas da manhã, e aí você vai falar com a mãe dele, vai dizer, o bonito chegou 2 horas da manhã. Ou então, quando ele chega, você diz assim, bonito pra minha cara, né? Eu aqui esperando você, e você chega 2 horas da manhã. Ela quis dizer que é bonito? Claro que não, ela quis dizer justamente o contrário, que aquilo é feio. Então, a ironia, que é uma figura de linguagem bastante utilizada, principalmente pelas mulheres aí, né? Ela é essa figura de linguagem que consiste em dizer algo querendo dar o sentido justamente o contrário do que foi dito. 8ª questão. Analisando o sentido global da campanha, nos seus recursos verbais e não verbais, pode-se perceber o recurso conotativo, ou seja, aquele sentido figurado, explícito na figura de linguagem. Nós temos aqui, ó, quando você bebe e dirige, o álcool sempre toma de conta. É o álcool que toma de conta? Claro que não, né? Você se embriaga e aí você acaba morrendo ou acaba causando algum acidente ou acaba se ferindo. Então aqui nós temos a figura de linguagem chamada metonímia, que é quando eu uso uma expressão que faz referência a outra expressão maior ou menor. Então aqui nós temos a metonímia, não é o álcool que toma de conta, tá bom? Quem diria, 9ª questão, quem diria o futebol, ópio do povo, virou, ó. Então aqui nós temos, ó, o futebol virou, nós temos essa comparação mais direta. Nesta Copa no Brasil, o combustível. Então é como se tivesse assim, ó, o futebol é o combustível que alimenta o debate político. Então nós temos aqui essa comparação mais direta. Nós temos aqui uma metáfora. Aí tem aqui algo interessante, que é a diferença entre metonímia e perífrase, que eu quero que vocês observem. A perífrase é um tipo de metonímia, tá bom? Qual vai ser, portanto, a diferença da metonímia para a perífrase? É que na metonímia eu tenho mais o uso de palavras. Então, assim, ó, leu Machado de Assis. Leu Machado de Assis. Então, ele não leu Machado de Assis, ele leu o livro. Já na perífrase eu tenho o uso de expressões para se referir a algo, normalmente lugares. A Cidade Luz. A Cidade Luz foi sede das Olimpíadas. Quem é mundialmente conhecida como a Cidade Luz? Paris, que foi a sede das Olimpíadas desse ano, né? Então, quando eu tenho uma perífrase, eu uso mais uma expressão para me referir a algo. E eu tenho ainda a antonomásia. Irmão, deixa eu escrever direito aqui, que a minha letra está cada dia pior. Por isso que eu uso muito slide. Então eu tenho a antonomásia. Quando eu tenho a antonomásia, eu tenho a substituição do nome da pessoa. Ele se refere mais à pessoa, né? Quando eu digo assim, a rainha dos baixinhos, eu quero falar da Xuxa. O rei do futebol, eu quero falar do Pelé. Então quando eu tenho essa substituição do nome por uma expressão que me faz lembrar essa pessoa, eu tenho a antonomásia. Todas essas, ó, a antonomásia e a perífrase, são tipos de metonímia, tá bom? Nós encerramos aqui a nossa parte
De questões, nós respondemos a praticamente todas as questões que eu encontrei de 2014 até 2024. 2024, a última prova que eu peguei agora foi a de Bertolinha, né, desse ano já, de 2024, está aí nas apostilas, estará dentro das nossas questões também. Além desse material que tem as questões, eu vou disponibilizar para vocês e eu espero que vocês leiam um material acerca de figuras de linguagem. É um material mais extenso. Lá nesse material há outras questões, tá bom? Não é da nossa banca, mas você respondendo, com certeza vai adicionar conhecimento. E há várias outras figuras de linguagens que não são tão conhecidas, né, por vocês. Certamente haverá uma ou outra figura de linguagem que vocês nunca ouviram falar e é importante que vocês tenham esse conhecimento acerca delas, tá bom? Encerramos por aqui essa nossa aula de hoje. Um grande abraço e até a próxima aula. Valeu!